Hoje nós queremos ver as profecias, ou pelo menos algumas delas, quanto à vinda de Cristo. Nós estamos começando o mês de dezembro, o mês em que nós lembramos especialmente da vida de Jesus Cristo a este mundo. E então nós vamos dar atenção nas próximas semanas à questão da primeira vinda de Cristo. Eu gostaria de iniciar fazendo a pergunta, então, quem pode dizer o futuro? Você pode? Não. Você pode dizer especificamente o que vai fazer amanhã? Não. E daqui 1000 anos? E pior ainda, com o nome de pessoas e o que vão fazer? De jeito nenhum, né? Mas olha aqui o que Deus diz em Isaías 46, versículos 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10, aqui diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. Quando ele fala de lembrar das coisas da antiguidade, ele está falando, por exemplo, da criação, da questão de coisas como o dilúvio, de coisas como a destruição de Sodoma e Gomorra, da Torre de Babel, a passagem de Israel pelo Egito e as 10 pragas, a passagem pelo mar e muitas coisas do passado. Deus diz aqui então: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. A tendência do homem é rebaixar Deus ao nível de criaturas e elevar as criaturas, às vezes dando-lhes os próprios atributos de Deus. E Deus diz que uma coisa que distingue ele de nós, no versículo 10, é que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E no meio de tantos eventos ao nosso redor, que com certeza ferem aquilo que Deus tem declarado como sendo a sua vontade, então, diante disto, muitas vezes os homens fazem conclusões erradas quanto à pessoa de Deus. Eu imagino que pelo menos alguns de vocês ouviram que 2 muçulmanos lá nos Estados Unidos, um casal, aliás, atacaram no local onde ele trabalhava na quarta-feira e mataram 14 pessoas, alguns sendo pouco conhecidos do trabalho, outros não. Mas alguém então mencionou que o presidente disse: nós estamos orando por vocês, das famílias. E alguém então disse: mas orar, não está vendo que Deus não está fazendo nada? É uma crítica muito tola a este homem que disse que Deus não faz nada e não adianta orar. O homem não conhece a Deus, não conhece o seu Criador, ataca ele sem saber
o que Ele está fazendo. Mas diante disto, vamos voltar então ao texto que foi lido pelo Marcos. Lá na leitura que foi feito, você pega a impressão que o primeiro pecado surpreendeu a Deus e ele então ficou coçando a cabeça: o que eu vou fazer agora? Vou ter que mudar de plano? Pois bem, de maneira nenhuma, mesmo a leitura rápida iria nos dar esta impressão. Eu gostaria de ir para 1 Pedro, capítulo 2. Eu disse 2, mas perdão, é capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. E versículos 18 a 20 inclui aqui uma coisa interessante quanto ao que vamos estudar hoje. Aqui diz, sabendo, 1 Pedro 1 e 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas foram, em outras palavras, resgatados pelo precioso sangue, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, e estou falando de Cristo, que ele foi conhecido e sua morte, com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Manifestado no fim dos tempos seria a questão de que Cristo veio aqui a este mundo, cumpriu, como diz aí, o plano de Deus, que já foi estabelecido quando? Antes da fundação do mundo. Aliás, deixa eu só mencionar ligeirinho aqui, que no mesmo capítulo, nos versículos 1 e 2, Pedro, se dirigindo a este grupo de pessoas, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina, eleitos, a segunda vez que é mencionado isto, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu menciono aqui rapidinho estes versículos para dizer que no versículo 2 aqui, onde diz eleitos segundo a presciência de Deus, é essencialmente a mesma palavra grega que é traduzida conhecido no capítulo 1, versículo 20. E aí eu pergunto, e isto é uma questão sobre a qual há uma divisão bem grande de opinião quanto a isso, mas a questão se torna, então, o plano de Deus de salvação, ele salva alguém baseado em prever que elas vão escolher a Deus, ou a salvação é baseada em Deus mesmo planejar fazer isto. Este versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus,
É um dos versículos que muitas vezes tem sido usado para dizer que Deus olhou o futuro, viu que a gente escolhe Ele e por isso Ele escolhe. Mas na realidade, se vai dizer isso com este texto, teria que dizer do mesmo jeito quanto à vinda de Cristo, não foi questão de Deus planejar a vinda de Cristo a este mundo para salvar, e sim simplesmente que ele viu que os homens iriam fazer isto, e se torna desse jeito Deus sendo vítima do fazer dos homens. Este não é o quadro que a Bíblia retrata de Deus. A Bíblia retrata desde o início ao fim um Deus que governa, que tem um plano e executa, ele faz a sua vontade. Às vezes a gente se confunde porque os homens quebram os mandamentos de Deus. Mas, por exemplo, vemos ainda, e de novo isso se trata de algo antes da fundação do mundo. Em Atos capítulo 2, Pedro falando sobre Cristo, Atos 2, 22 e 23, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este, Jesus, no caso, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Falando de Jesus, então, Pedro diz: Jesus, este homem bom e perfeito, vocês crucificaram. E fazendo isto, foi por meio de mãos iníquos. São responsáveis os homens pelo mal que fizeram. Porém, ele diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. De novo, temos a mesma palavra, presciência de Deus, vendo o futuro, mas não somente passivamente vendo este futuro, mas aqui ainda está ligado a determinado desígnio. Isto é, Deus planejou a morte do seu filho e planejou isto até antes da própria criação. É repetido essencialmente a mesma coisa ainda no capítulo 4 e versículo 27 de Atos, falando de Jesus, diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Entenda, Pôncio Pilatos, Herodes, os sacerdotes, eles não estavam fazendo aquilo porque Deus os obrigou a fazer uma coisa contra a sua própria vontade. Eles agiram por ódio ao Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro e os apóstolos aqui afirmam, eles fizeram isto cumprindo o propósito predeterminado por Deus. Então, tendo dito isto, vamos voltar
ao Velho Testamento, começando com Gênesis. E vamos ver um pouco a questão do plano de Deus quanto ao ser humano. Nós já vimos em Gênesis capítulo 1, Deus, em seu grande poder, em sua infinita sabedoria, criando o ser humano e criando a sua imagem e semelhança. Deus viu ali tudo quanto ele tinha feito e disse que era também muito bom. Ele sendo Deus, então falou a Adão, nosso pai, dizendo: eu te dou muita liberdade aqui, eu fiz ampla provisão para tudo que você precisa comer, mas tem uma árvore aqui, não coma não, é um meio de você me cultuar, mostrar o seu amor por mim, me obedecendo porque me amas. E como nós vimos na própria leitura mais cedo, a mulher passou a não submeter-se ao seu Senhor, ingrata. Ela julgou que era sábia suficiente para trilhar o seu próprio caminho. E nós vimos então como Deus agiu diante disto. E como eu disse mais cedo, Deus vem então confrontá-los na sua rebeldia, e não somente confrontá-los, mas fazendo perguntas quanto ao que tinham feito, até confessarem o que haviam feito. E ele disse então, no versículo 3 e 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E nota o seu descendente e este, o singular, este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Isto, Deus então anunciando aqui que o descendente da mulher, o qual nós vamos ver mais adiante, no caso, nasceu da Maria, uma mulher virgem, iria então ferir a cabeça de Satanás. E Satanás simplesmente lhe ferindo no calcanhar. Deus foi anunciando então o que ele iria fazer, e em Gênesis capítulo 12, que nós também já vimos anteriormente, como parte do seu plano de enviar o Salvador, enviando-o através das genealogias de Gênesis capítulo 5 e Gênesis capítulo 11 também, chega por meio destas genealogias até Abraão, a quem o Senhor disse em Gênesis 12, de 1 a 3, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando diz aí, em ti serão benditas todas as famílias da terra, em Gálatas 3 e 5 diz, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Isto é, essas palavras, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o Novo Testamento diz que está referindo ao Evangelho que então passou a ser escrito, vindo de Deus através do povo de Israel, e especificamente ainda o Evangelho trata da pessoa de Jesus Cristo, e assim vinha anunciando a vinda do Salvador já no Velho Testamento. O Evangelho então trata da justificação de injustos, como vimos com o pastor Felipe na semana passada, o justo dando a vida pelos injustos, e não é por meio de obras, por meio de boas obras, como o ser humano naturalmente pensa que ele vai adquirir, ele nunca vai poder ter a certeza da salvação, pois ele nunca sabe se conseguiu o suficiente para Deus salvá-lo. E aliás, eu ainda afirmaria para vocês, é uma das táticas do diabo enganar o homem a pensar que por meio de suas obras ele vai ser salvo, de forma que ele venha a morrer sem ter a certeza da salvação, lá está perdido. Do contrário, o Evangelho ensina que a justificação vem por meio da fé somente. Gostaria de levá-los agora a Isaías. Aqui a gente passa para 700 e tantos anos antes de Cristo. Isaías capítulo 7, primeiramente. Não é que não tem outras passagens que falam sobre a vinda de Cristo, o Salvador, mas nós não vamos ter tempo para olhar todas hoje. Mas em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Quando uma jovem aparece grávida, logo se sabe que ela teve relação com um homem, não é? Aqui encontramos as Escrituras afirmando que uma virgem estará grávida. E, de fato, o texto ainda diz que isto servirá de sinal. Um sinal que este filho desta virgem vai ser Emanuel. E Emanuel está explicado lá em Mateus capítulo 1 e 23, como significando o quê? Deus conosco. Estava falando com a irmã aqui nessa semana de que ela está semeando a palavra com uma pessoa que se chama Testemunho de Jeová. Uma das coisas que estas pessoas atacam severamente é a divindade de Cristo. E eles têm feito várias coisas na Bíblia que usam para desfazer
a divindade de Cristo, mas a verdade é que a gente pode sentar com as testemunhas de Jeová e mostrar pela própria Bíblia deles, olha aqui, até na tua Bíblia diz que Jesus é Manuel, que significa Deus conosco. Lá eles dizem, traduzem Deus conosco está, mas se Jesus é Deus conosco está, então ele é Deus. Muito bem. Passando para o capítulo 9, no capítulo 7 nós vimos o nascimento da Virgem profetizada por Deus 700 anos antes, e que o Messias, o Cristo, seria Deus. Vejamos o que diz em Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, falando deste filho da Virgem, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ele, falando do que ele planejou fazer e do que fará, ele menciona este filho que vai nascer e menciona duas vezes a questão do seu governo. Nós vamos passar a ver mais adiante que o governo não seria a sua primeira vinda a este mundo, mas falando de governo, a função principal do governo, biblicamente falando, em Romanos capítulo 13, versículo 4, é louvar o que pratica o bem e punir ou castigar o que faz o mal. É isso que nos leva a poder viver pacificamente quando a gente vê que alguém pratica o mal e as autoridades competentes punem isto. E quando o mal não é punido, então passa a não vivermos em paz, porque o que é que tira a paz neste mundo? Sempre o que tira a paz é o pecado, não é? Quando ofende-se a Deus, ofende o próximo, então é por meio disto que tira a paz. Este vai ser capaz de governar e ele vai ser chamado o príncipe da paz, podendo então estabelecer paz neste mundo. Mas voltando aos nomes aqui, ele será maravilhoso conselheiro. Você às vezes precisa de um conselheiro? Muito bem, este conselheiro é maravilhoso e é Jesus. Além de ser chamado maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte. Isto é, aqui já é profetizado que Jesus será Deus. E na própria Bíblia, as testemunhas de Jeová, também é mencionado Deus aqui. Então, mais uma passagem que afirma claramente, isso aqui não pode ser outra pessoa, senão
Jesus Cristo mesmo. É dito também que Ele é Pai da eternidade. Em termos de ser Pai, Ele é então, que cuida e disciplina dos seus filhos. Mas, sendo Pai da eternidade, Ele é também eterno. Nós vamos ver mais sobre a eternidade de Cristo mais para frente, noutra profecia ainda. E Príncipe da Paz, Ele então terá a capacidade de governar de forma, como diz em 9:7 também, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele então tem a capacidade de governar com paz, porque ele vai poder resolver o problema do pecado, estabelecendo a paz entre nós e Deus, nós e o próximo. E para tratar mais dessa parte do problema do pecado, abram as suas Bíblias então a Isaías 53. Isaías 53. E em Isaías 53, vamos ver primeiramente, começando com o versículo 1, diz: quem creu em nossa pregação? Se você às vezes fica desanimado quando semeia a palavra e vê pouco resultado, Isaías aqui também fala disto, perguntando quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, justamente porque não são muitos os que creem. Nós não sabemos quem vai, mas sabemos que sempre Deus vai usar a pregação da palavra dele, a salvação de alguns. E por isso pregamos, porque Ele nos enviou a fazer isto. Porque foi subindo, falando do Senhor Jesus, foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isso, os homens costumam, como Deus disse a Samuel, olhar o exterior, né? Ele olhou, Samuel olhou ali o irmão mais velho de Davi, um homem bonito, bem feito, certamente este é o escolhido do Senhor. E Deus disse a ele, Samuel, Deus não olha como o homem vê o exterior. Aqui está falando também do fato que os homens olharam para Jesus exteriormente e nada viram. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, o mais rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer ou sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ele continua dizendo, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E, falando de Cristo, na verdade, Ele estava sendo ferido e oprimido por Deus. Só que o povo pensava
que ele estava sendo ferido por causa do pecado de quem? Dele mesmo. Né? Estavam pensando que ele era um grande blasfemo, se dizendo ser Deus. E estavam corretos que ele estava sendo crucificado ali, morto, ferido por Deus, e por causa de pecado. Só que não era por causa do pecado dele. Versículo 5 diz, mas ele foi transpassado não pelas suas transgressões, mas pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava com ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, escolhendo andar como bem queria, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E pulando então para os versículos 10 e 11, todavia o Senhor agradou moê-lo. Moer a quem? A Cristo, né? Fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, não pecado seu, mas nosso, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles lavará sobre si. Aqui, então, vemos a missão de Cristo. Resolveu o problema entre nós e Deus, o nosso pecado. O homem natural não vê a gravidade do problema do pecado, isto é, e morto nos seus delitos e pecados, se preocupa muito mais com as coisas do momento, satisfaz os seus desejos carnais, promoveu o seu próprio conforto. Mas Cristo deu a vida para salvar pecadores. Hoje só é necessário o pecador se arrepender do seu pecado e crer em Cristo para receber dele o perdão do seu pecado gratuitamente. Você já fez isto? Já se arrependeu? Já creu em Cristo? Passando para Miqueias, agora nós queremos ver mais uma das profecias da vinda de Cristo. É tanto que até em Mateus capítulo 2, quando os magos chegaram a Jerusalém procurando o rei dos judeus, eles perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus, e Herodes, não sabendo onde tinha nascido, ele foi perguntar aos sacerdotes onde é que o Cristo deveria nascer, e eles citam então essa passagem aqui, Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, de cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Nota primeiramente que essa é uma profecia. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Está falando do futuro, o que vai acontecer. E Miqueias, semelhante a Isaías, profetizou aí, aliás, durante a mesma época, isso cerca de 730 anos antes de Cristo. Foi profetizado e dito, aqui é dito que as origens deste rei vêm de onde? Desde os tempos antigos, desde até não somente lá no começo do mundo, mas desde os dias da eternidade. Isto é, já foi profetizado aqui que mesmo que este Cristo iria nascer muito tempo à frente, mas a origem dele, quanto a ser um ser divino, já era desde a eternidade. E eu pergunto aí, quem é eterno? Só Deus. Todo o restante do que existe, seja espíritos, sejam os bons ou os maus, todos foram criados, e todo o universo, todos os seres humanos, todos estes têm um começo. Eterno só tem um, e é Deus. E aqui é uma profecia que então declara a divindade de Cristo, que Ele é o próprio Deus. Agora, tendo dito isto e olhado estas profecias, você vê duas coisas especialmente nestas profecias. Você vê, por um lado, o seu governo e o seu reinado. E, ao mesmo tempo, vê também o sofrimento dele. E isto, na mente do ser humano, cria um conflito. Como é que este pode reinar e produzir e dar a paz, governando de tal maneira que acaba com o problema do pecado, e tendo tão grande poder, como é que se imagina este vir a sofrer? É tanto que Pedro até vem nos dizer, na epístola dele, que os próprios que escreveram tinham essa questão nas suas mentes. Como é que o Cristo pode sofrer e reinar também? E o que nós temos visto, não é? Muito bem, o que temos registrado nas Escrituras é que ele veio a primeira vez para sofrer e morrer, para resolver o nosso maior problema, o problema do pecado, para nos restaurar a paz com Deus. Então, hoje nós temos visto algumas das profecias sobre a vinda de Cristo. Deus, o Deus que sabe perfeitamente do futuro e sabe porque é soberano, sabe porque é infinitamente sábio, ele executa o seu plano, e mesmo que os homens façam, aliás, todos são por natureza rebeldes, Deus pode e profetiza o futuro e sempre irá acontecer.
Ele nos deu várias profecias sobre a vinda de Cristo. Nas próximas 2 semanas, Deus nos permitindo, nós vamos ver o cumprimento das profecias da primeira vinda. E deixa eu dizer, se o Senhor quiser, né? Que eu não sei dizer o futuro não, né? Mas o plano, pelo menos nosso, é nos próximos 2 domingos vermos algumas das uma parte do cumprimento, especialmente relacionado ao nascimento de Cristo. Mas finalizando então, o que é que Deus, podendo profetizar o futuro, deve fazer para nós? Primeiramente, deve nos levar a amar e adorá-lo. Ele é digno disto. O registro bíblico é de um Deus que de fato é soberano. Ele governa. Quando o homem faz tanta coisa para impedir que a vontade dele seja feita, sempre o que ele planejou é feito. Acho engraçado, até em Mateus 26, no começo do capítulo, diz que os sacerdotes juntos decidiram, nós vamos matar a Jesus, mas não agora durante a Páscoa. E logo em seguida, eles trabalham para crucificá-lo na Páscoa. Judas veio, evidentemente Deus usou isso, Deus traçou tudo junto, Judas chegando para eles, um de dentro, um dos 12 vindo e dizendo, quanto dinheiro vocês estão dispostos a me dar, se eu entregar ele a vocês? E simplesmente foram em frente, cumprindo o plano de Deus, mesmo que tinham dito que não fariam durante a Páscoa. E teria muitos e muitos outros exemplos do mesmo jeito. Mas tudo isso deve, diante de um mundo que muitas vezes aparenta estar fora de controle, tudo isso deve nos estimular a amor ao Senhor, a confiança nele. A palavra nos dá essa garantia e razão de confiar nele assim. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por este texto da tua preciosa palavra que nós acabamos de ler e estudar. Ó Pai, aumenta o nosso amor à tua pessoa, nos leve, ó Pai, a te cultuar como tu tão bem mereces, por causa daquilo que a tua palavra tem dito sobre a vinda do Senhor, o plano do Senhor de, apesar dos homens se rejeitarem, usar isto para a própria salvação de muitos, por meio da tua graça e para a glória e louvor do teu santo nome. Pai, mesmo como nós lemos que o próprio Isaías clamou, quem creu em nossa pregação, porque são poucos, porém que nós sejamos fiéis em pregar a tua palavra e em pregá-la para que seja glorificado, exaltado o teu santo nome. Nós rogamos estas coisas no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.